Fala galera, agora sim estamos ao vivo aqui no canal História para Vencer, o canal que vai realizar seu sonho nas carreiras policiais. E estamos embalados nas nossas aulas sobre a história do Amapá, o nosso querido Amapá, situado aqui no extremo norte do Brasil, Então sejam bem-vindos, Então vamos que vamos, aqui, História do Amapá, aula número 2, século XIX. Pessoal, antes da gente falar aqui de abordarmos, iniciar a nossa aula sobre a história do Amapá, no século XIX, tá? Aí vamos botar aqui o século XIX. Então nós temos aqui algumas características do edital, alguns pontos do edital que ele vai cobrar de você no seu concurso, tá? No seu concurso da PM e do Corpo de Bombeiro Militar. Então vamos ter aqui, pessoal, na aula de hoje, o cardápio de hoje, vamos abordar um pouquinho sobre a vinda da família real portuguesa, tá? Real portuguesa para o Brasil, vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então esse é um dos temas abordados hoje. Nós vamos falar aqui sobre a invasão de Portugal, certo? Invasão de Portugal, ok? Na Guiana Francesa, ok? Guiana ou Guiana Francesa, certo? Isso ocorreu aí em 1809, perfeito? Nós vamos falar também sobre a cabanagem, A cabanagem no Amapá, perfeito? Cabanagem no Amapá, certo? E também vamos falar um pouquinho aí sobre a famosa República de Cunani, ok? República de Cunani. Então são os principais aspectos aí da história do Amapá no século XIX, tá? No século XIX. Tranquilo aí, guerreiro? Tranquilo aí, guerreira? Então, o tema da aula de hoje é o século XIX. E não percam, amanhã nós teremos mais uma aula de história do Amapá. Então, a aula de amanhã será a história do Amapá no século XX. No século XX, perfeito? Depois, nós vamos passar... Na semana que vem, vamos trabalhar sobre os movimentos culturais, os movimentos populares do estado do Amapá. Então, tudo aí certinho, tudo sendo trabalhado de forma detalhada, mas aqui no canal História para Vencer, primeiro vem a teoria, guerreiro, primeiro vem a teoria, depois vem resolução de exercício, comentário, e aí tu já vai ter um grande suporte já para matar as questões da Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas não, da Fundação Carlos Chagas, tá? Carlos Chagas. Porque eu tô com a minha cabeça tá cheia de FGV, a FGV, tá? Essa maldita banca fez uma série de situações aí não legais em alguns concursos realizados no estado do Amazonas, tá certo? Então a gente tá com a cabeça aqui estourada de tanta preocupação com os nossos futuros policiais aqui do estado do Amazonas e com outros concurseiros, tá? No qual a FGV trabalhou, ela foi a banca responsável pela realização daqueles certames. Então foi mal aí a banca responsável, tá? A banca que irá fazer as provas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do estado do Amapá é a FCC, tranquilos? FCC e não FGV, falha minha aí, mas vamos que vamos. Tá? Vamos que vamos, guerreiro. Mas vamos lá. Antes de falarmos realmente aí, pessoal, sobre a história do Amapá no século XIX,
vamos só fazer aqui um antecedente. Vamos botar aqui, ó, alguns antecedentes. Alguns antecedentes, tá? Da história europeia, da história do Brasil, da história do Amapá. Então, vamos pegar aqui, ó, o século XVIII, ok? Século XVIII, tá? Vamos botar aqui em algarismo romano para você, né, não esquecer. Claro que eu sei que você sabe que algarismo romano, o século XVIII é XV3i. Tá? Isso aqui é um hábito que eu tenho aí para fazer com que os alunos memorizem também, aqueles que não sabem, né, ou esqueceram, que memorizem aí o século, porque em prova ele vem assim, ó, tá? Em algarismo romano, não vem em números cardinais, tranquilos? Mas vamos lá, os antecedentes. Nas aulas anteriores, nós vimos que nos anos de 1750 a 1777, governou Portugal o rei Dom José I. Rei Dom José I, certo? E esse rei tinha como seu principal ministro, anota aí, guerreiro, anota aí, seu principal ministro, tá? Principal ministro do rei Dom José I, esse cara foi o famoso Marquês de Pombal, tá certo? Marquês de Pombal. Beleza aí, galera? Então, Marquês de Pombal. Esse Marquês de Pombal fez uma série de transformações aqui na Amazônia. Por exemplo, criou o estado do Grão-Pará e Maranhão, depois criou o estado do Grão-Pará e Rio Negro. Ele fez o fomento da atividade agrícola. Fomento de atividade agrícola, tá? Atividade agrícola. E o que vai mais pesar aí para a história do Amapá é que o Marquês de Pombal, ele envia para a região norte, envia para o Amapá, pessoal, os açorianos que foram trabalhar aí no Amapá, ok? Então, fomento da atividade agrícola aí realizada pelo Marquês de Pombal. E também ele fez uma outra coisa que impactou a vida social, cultural dos índios, que foi o diretório, ok? O diretório dos índios. Diretório dos índios, perfeito? Então, esse governo do déspota esclarecido, tá? Dom José I e o Marquês de Pombal, foi de 1750 a 1777. De 1750 a 1777. Aí, olha só, em 1777, morreu o rei Dom José I. Então, ocorre em 1777, tá? O falecimento do rei Dom José, tá? Do rei Dom José I. Tranquilos aí, galera? Então, olha só, após o falecimento do rei Dom José I, assumiu o trono português Dona Maria I. Então, assume o trono português, assumiu aí Dona Maria I. Então, Dona Maria I assumiu o trono português, tá? Professor, o que aconteceu com o Pombal, tá? Após aí, né, quando a Dona Maria I assumiu o trono. Pessoal, o Marquês de Pombal, ele foi demitido do cargo. Então é o seguinte, Pombal é demitido do seu cargo em 1777, tá? 1777 ele foi demitido. Então vamos ter, ó, nesses antecedentes do século XVIII, no finalzinho do século XVIII, isto aqui, ó, galera, vamos ter o governo mariano. Tranquilos? Governo mariano, tá? Então esse governo mariano, ele ocorreu de 1777 até 1792. Então nós temos o governo mariano.
Vão anotando aí, guerreiros. Vai anotando aí. Perfeito? O governo mariano, 1777, 1792. Aqui, ó, galera, 1750 a 1777, nós temos a história da Amazônia como toda, a história da Amazônia, a história da região norte, 1750 a 1777, a Amazônia Pombalina. Amazônia Pombalina, ok? E aqui, de 1777 a 1792, o governo mariano, tá? Então, vamos lá, as principais características do governo dela. Isso pode ser questão de prova. Então, olha só, a história do Amapá não é uma história unilateral. Eu sempre venho falando isso para vocês. Envolve acontecimentos da história do Pará, da história do Brasil e da história europeia. Então, lembram da demissão do Pombal que eu acabei de falar? Esse episódio da demissão dele, a perseguição também a seus apoiadores, ficou conhecido na história portuguesa como a viradeira. Perfeito? A viradeira, ou seja, a queda e a perseguição de Pombal, tá? E a ascensão do trono de Dona Maria I, ok? Bom, então Pombal foi demitido. Então vamos lá, demissão, tá? Do Pombal, perfeito? Demissão do Pombal. Então outra característica do governo dela, tá? Aí veja só, pessoal, em 1791, tá? 1791, ela enlouqueceu, tá? Ela ficou louca, ok? Então ela foi afastada do trono, tá? Afastada do trono, tá? Devido ao quê? Aos seus problemas psicológicos. Então ela foi afastada do trono. Perfeito? 1792, já podemos dizer aí que o príncipe regente chamado Dom João, tá? Dom João assumiu o trono no lugar de sua mãe. Então ele assumiu o trono português. Perfeito? Então temos aí essas características do finalzinho do século XVIII para o início do século XIX. Perfeito aí, pessoal? Tá? Então a gente pode dizer também assim, ó, gente, um outro acontecimento do governo mariano, porque ela ainda estava viva e estava afastada do trono. Mas a gente pode dizer, ó, que em 1798 ocorreu, ó, a extinção do diretório. Extinção do diretório dos índios. Perfeito? Tá? Extinção do diretório dos índios. E aí, olha só, pessoal, após aí, né, a extinção do diretório dos índios, esse diretório dos índios, ele foi substituído pelo corpo de milícias. Tá? Uma outra legislação indígena, o corpo de milícias. Tá? Qual era a principal característica do diretório, que sempre cai em provas de concurso aqui da região norte? O diretório dos índios, criado lá em 1757, ele aboliu a escravidão indígena, tá certo? Aboliu a escravidão indígena. E o que vai acontecer com o corpo de milícias, ou corpo dos trabalhadores de milícia? Os índios, pessoal, os índios não voltarão a ser escravos, tá certo? Eles não voltarão a ser escravos pelo corpo dos trabalhadores de milícia. Então, o que acontecerá com esses índios? Eles serão alistados compulsoriamente a um corpo de milícia. Perfeito? Então, o índio, tá? Pelo corpo de milícias, ele não vai voltar a ser escravo. Aquele troço lá de guerra justa e tropa de resgate foi abolido em 1755, ok? Então, o índio não voltará a ser escravo pelo corpo de milícias criado em 1798. Ele será alistado compulsoriamente para um serviço militar de 10 anos. Então, vejam, todo índio sem ocupação, ou seja, sem trabalho e sem residência fixa, tá? Ele estava ali apto
para ser um militar. Perfeito? Então tá aí esses antecedentes ao século XIX. Tá? Antecedentes do século XIX, as principais características. Aí, meus amigos. Então, vamos lá. Dá mais like aí, dá um salve pra gente, escreva no nosso chat, pessoal. Escreva aí. Alô, professor, boa noite. Tá? Eu falo aqui do município de Macapá, de Calçoene, tá? E outros municípios aí do Amapá. Vamos junto. Então, agora sim, a história do Amapá. História do Amapá. História do Amapá no século XIX. Tá? Só bizu forte aqui. Século XIX. Tá? Século XIX. Perfeito aí? Então, século XIX tá aqui em algarismo romano. Tá? História do Amapá no século XIX. Então, gente, vamos para as principais características aqui. Vamos lá. Se caiu Dona Maria I, né? Caiu, ela foi afastada do trono. Então, vamos ter, gente, agora o governo joanino. Governo joanino. Tá? Vamos pegar como referência aqui 1792, tá? 1822. Gente, essas datas aí tudo vai depender da referência histórica, tá? Alguns historiadores colocam que o Dom João assumiu o trono somente em 1799 e tal, mas isso aqui é um bizu, certo? Somente aqui do canal História para Vencer, tá? Então a gente abrange aí, a gente pega como referência um pouco mais cedo ali de 1799. Mas enfim, governo joanino. Qual é essa referência que nós temos aí, pessoal? Governo joanino, Dom João, o príncipe regente, ok? Então vamos lá. Nesse governo joanino, vamos colocar aqui as características do que ocorreu lá da Europa e do que ocorreu no Brasil e no estado do Grão-Pará e Rio Negro. Professor, o que é esse tal de estado Grão-Pará e Rio Negro? Assiste a nossa aula número 1, tá? Para você ver, aprender a cronologia das unidades político-administrativas da região norte do Brasil, beleza? Então tá lá tudo detalhado, bisurado, guerreiro e guerreira. E não esquece de deixar like lá nessa revisão. Tranquilidade? Então vamos lá. Então, governo joanino. Então, desavença política, tá? Então, desavença política, ou seja, crise política com a França. Vamos colocar assim, ó, França de Napoleão. França de Napoleão Bonaparte. Ok? Então, esse cara aqui, ó, foi imperador da França de 1804 a 1815, e esse Napoleão adotou uma política expansionista lá na Europa, ok? Então, olha só, 1806, Napoleão Bonaparte decreta, vou botar assim no passado, tá? No pretérito, decretou o bloqueio continental. Certo? Bloqueio continental. Esse bloqueio continental vai proibir, né? Era proibição dos países europeus, de comercializarem com a Inglaterra, tá? Com a Inglaterra, a arquirrival de Napoleão, a arquirrival dos franceses. Perfeito? Então, gente, o Dom João
o príncipe regente de Portugal, ele não assinou o bloqueio continental. Então, ele não assina o bloqueio continental, certo? Porém, Napoleão Bonaparte, ele vai, né, deu ultimato a Dom João para assinar o bloqueio, Dom João não assinou, então o Napoleão Bonaparte, ele vai, né, enviar seu exército para invadir Portugal. Então, qual foi a saída de Dom João? A saída dele foi, né, vir com a família real portuguesa para o Brasil. Perfeito? Mas, olha só, antes disso, vamos lá. Em 1807, tá, foi assinado lá na Europa o Tratado de Fontainebleau. Então, Tratado de Fontainebleau. Tratado de Fontainebleau. Ok? Então, esse tratado foi um tratado assinado entre França e Espanha. França e Espanha. E qual era a ideia desse tratado? Repartir Portugal. Olha só, repartir Portugal. Ou seja, dividir Portugal entre França e Espanha, tá? Então, em 1807, as tropas francesas, lideradas por Junot, passa pela França, pela Espanha, né? Sai da França, passa pela Espanha e vai em direção a Portugal. Então, não teve outra saída pela família real portuguesa a não ser fugir para o Brasil, ok? Então, em novembro de 1807, sai a família real de Portugal fugindo das tropas francesas, lideradas por Junot, ok? Então, essa viagem vai durar ali de novembro até janeiro de 1808, quando a família real portuguesa chegou lá na Bahia, lá em Salvador. Então, 1808, Dom João, tá? Dom João, fugindo da França, chega em Salvador em 1808, e aí ele vai fazer, ó, a abertura dos portos, abertura dos portos do Brasil, tá? Às nações amigas, perfeito? Mas muito cuidado nessa pegadinha. Por quê, professor? Porque nós temos aqui, ó, a seguinte situação, tá? Vou fazer esse mapa aqui, galera, né? Meio escroto, meio para não dizer totalmente, ok? Olha só, nesse estado aqui, ó, nesse território do Brasil, ó, tá? A Ilha do Marajó ficou bem pequena aqui, ó, mas vejam o que Dom João fez. Ele, ó, abriu os portos do estado do Brasil. Você que assistiu nossa aula sabe que basicamente a América Portuguesa estava dividida em estado do Brasil e estado do Grão-Pará e Rio Negro. Perfeito? Então aqui, ó, capital Belém, o Amapá aqui em cima, ó, Amapá aqui em cima. Então os portos que ele abre são os portos brasileiros, né? O estado do Brasil, as nações amigas. E o que era o estado do Grão-Pará e Rio Negro? Era uma colônia ainda subordinada à coroa portuguesa, né? A Portugal, no qual a coroa estava no Brasil. Perfeito? Então não pode esquecer desse detalhe, viu, pessoal? Não pode esquecer desse detalhe. Então vamos que vamos aqui a mais características, tá? Desta família real portuguesa. Então vamos lá, aqui para as próximas características. Então, olha, em 1808, novembro de 1808, em 1808, tá? Voluntários do Pará e portugueses, tá? Voluntários do Pará e portugueses partem
partem para Cayena, certo? Para Cayena, ou seja, lá para a Guiana Francesa, Cayena, tá certo? Tá? Então eles vão, olha só, Dom João vai invadir a Guiana Francesa, vai invadir a capital, Cayena. Tranquilos? Por que, professor, ele faz isso? Ora, a França invadiu Portugal, galera. Então isso aí é uma vingança, é um revide que ele faz contra a invasão francesa em Portugal. Então invadiu Cayena. E a chefia dessa invasão, ok? E a chefia da invasão ou da expedição ficou sob o comando do tenente-coronel, tá? Manuel Marques, beleza? Manuel Marques. Então esse cara aí foi o responsável pela invasão luso-brasileira em Cayena, certo? A invasão luso-brasileira em Cayena, tranquilos? Então tá aí a primeira informação importante. Então vamos lá. Em janeiro de 1810, tá? Foi instalado um governo português. Tá? Chefiado, olha o bizu, chefiado pelo desembargador João Severiano Maciel da Costa. Esse cara, né, João Severiano Maciel da Costa é o futuro, né, o Marquês de Queluz, galera. É o Marquês de Queluz. Tá? Pô, professor, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Tá aí, guerreiro. Esse bizu é só nosso aqui do canal História para Vencer. Então a expedição lusa brasileira que invadiu Cayena em 1808, eles tomam ela em 1809 e em 1810 é instalado o governo português, chefiado pelo Marquês de Queluz. Tá? Se na prova eles forem mais rigorosos, podem pedir aí o nome do camarada, né? João Severiano Maciel da Costa. Beleza? Então tá aí esse presente para vocês aqui do canal História para Vencer. Vamos que vamos? Então vamos lá. 1814, vou botar aqui, ó, 1814 entre parênteses 15, tá? 1814 entre parênteses 15. Então vamos ter aí, ó, a queda de Napoleão Bonaparte, Napoleão no governo francês, queda de Napoleão do governo francês, ok? Queda de Napoleão lá do governo francês, tranquilos? Então, do governo francês. Perfeito? Queda de Napoleão do governo francês. Bom, e aí? O que acontece? Então, olha só. Tropas europeias, exércitos europeus absolutistas, mais a Inglaterra. Então, você tem a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a Rússia. Fizeram uma coligação para derrubar Napoleão Bonaparte, porque ele fez uma política expansionista, certo? Então, vejam,
Essa coligação consegue derrubar Napoleão Bonaparte pela primeira vez em 1814. Depois esse general, esse cara era fodão mesmo, o cara era muito bom general, que foi exilado na ilha de Elba em 1814, ele conseguiu fugir, conseguiu apoio e voltou para a França, tá? Destituiu o rei de lá da época, né? Mas governou a França por mais 100 dias, em 1815. Então a gente tem o governo dos 100 dias de 1815, quando ele retorna para o governo francês, né? Retornou ao governo francês. Mas as coligações, a coligação novamente enfrenta Napoleão Bonaparte e em 1815 ele é derrotado na Batalha de Waterloo, lá na Bélgica. Então, definitivamente, em 1815 ele caiu do poder. E aí ele foi exilado para uma ilha no Atlântico chamado de Santa Helena, tá? E aí qual é a moral da história, pessoal? A moral da história é o seguinte: definitivamente Napoleão Bonaparte derrotado, ocorre na Europa um congresso chamado Congresso de Viena, e aí esse congresso vai decidir pela restauração monárquica, ou seja, nos países que Napoleão invadiu e destituiu reis, tá? Os reis que estivessem vivos voltariam a governar seus países. Caso não estivessem vivos, seus herdeiros assumiriam o trono, tá? No caso da família real portuguesa, não ocorreu, ou melhor, ocorreu a invasão, mas o rei Dom João não foi destronado, ele veio para o Brasil, então a coroa ficou salva no Brasil, tá? Por volta ali de 1811, os portugueses que ficaram lá, eles expulsam os franceses de Portugal, mas a família real portuguesa ainda estava no Brasil. Então é daqui que Dom João vai negociar, que vai enviar embaixadores, inclusive, e vai também elevar o Brasil à condição de reino. Olha, lembra, Estado do Brasil elevado à categoria de reino, o Estado do Grão-Pará e Rio Negro, ou seja, o Amapá, Pará e o Amazonas atuais, ainda estavam subordinados a Portugal. Então ele elevou o Brasil à categoria de reino, tá? A Reino Unido de Portugal e Algarves. Tranquilos? Então, daqui ele vai enviar os embaixadores para negociar, tá? Ou seja, negociar a redefinição da geopolítica europeia, tá? A definição de um equilíbrio de poder e vai negociar, né, de novo, os acordos de paz com a França, tá certo? Porque na época de Napoleão, vários tratados feitos entre Portugal e França foram desfeitos, inclusive a questão, né, da Guiana francesa. Nesse caso, Portugal invadiu a Guiana francesa. Você aí que está estudando sabe que, né, no século XVIII ocorre a ocupação francesa no Amapá. Então é uma confusão tremenda, mas não se preocupa, tá? Que a gente já vai esclarecer tudo isso numa aula sobre tratados e limites e a questão do Amapá. Mas olha só, pessoal, voltando. Então, ocorrem as negociações, tá? Entre Portugal e França. Beleza? Um acordo bilateral. E nesses acordos, territórios portugueses serão devolvidos para os portugueses, lá na Europa, né? E aqui na América, Portugal vai devolver a Guiana francesa, ou seja, vai devolver Cayena para os franceses, tá? Existe aí relatos, né, de que quando a coroa portuguesa entrega definitivamente a Guiana para os franceses, Cayena, né, tal, os portugueses saem de lá, voltam para aqui, para a região norte, o Brasil, e aí ocorreu um saudosismo por parte, né, dos colonos franceses lá de Cayena, né, que não queriam a saída destes portugueses. Perfeito aí? Então, temos aí essas informações do século XIX, história do Amapá do século XIX, perfeito? Então vamos lá, vamos que vamos aqui para mais informação. Então 1815 a 1817. Então vamos ter as negociações, tá? Negociações, ok? Entre França e Portugal. França e Portugal. Tá? França e Portugal.
para a devolução. Para a devolução de Caiena. Ok? De Caiena. Tá? Aí, gente, só um parêntese, tá? Em 1816, ó, aqui ó, 1815 e 1817. 1816 morreu Dona Maria I. Ela morre e o rei, né, o príncipe regente foi coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves em 1816. Ok? Então, vamos aqui abreviar esses acontecimentos, tá? 1815, como eu falei para vocês, o Brasil foi elevado à categoria de reino. 1816, Dona Maria I faleceu, tá? E o rei Dom João foi coroado, né? Ou melhor, o príncipe regente foi coroado rei de Portugal em 1816. Então, para encurtar essa conversa aqui sobre a história mais geral, né, do século XIX, nós temos a seguinte situação, ó. Em 1820, lá em Portugal, ocorreu a famosa Revolução Liberal do Porto. Revolução Liberal do Porto. Em Portugal, tá? Do Porto. Vou botar aqui Portugal. Ok? Então, essa Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em Portugal, os portugueses que ficaram lá, principalmente comerciantes portugueses, né, a burguesia portuguesa, contrariada a presença da família real portuguesa no Brasil, contrariada a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né, nesse caso, então os comerciantes de lá foram prejudicados. Então, o que eles queriam com essa Revolução Liberal? Primeiro, a instituição de uma monarquia constitucional, limitando os poderes do rei. Segundo, o retorno dele para Portugal, do rei, né, Dom João. Tá? Terceiro, a recolonização do Brasil, ou seja, tá, o fechamento dos portos brasileiros. Então, o Brasil voltaria a ser colônia e não mais reino. Então, o que Dom João faz nesse processo? Sabendo que aqui no Brasil existiam também várias convulsões de caráter emancipacionistas, ou seja, várias revoltas, tentativas de revoltas, tentando tornar alguma província do Brasil independente, como foi o caso de Pernambuco. Tranquilidade? Então, esse é o contexto. O rei volta para Portugal em 1821, mas antes de ir, ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. E esse príncipe regente do Brasil vai ser aconselhado pelas elites brasileiras a permanecer no Brasil, certo? A permanecer no Brasil e a proclamar a sua independência. Então, dos anos de 1822, nós vamos ter em janeiro, né, o dia do fico, ali por volta de abril, maio, o grito do cumpra-se, né, vamos dizer assim, o cumpra-se, né, o grito que ele fez. Todas as decisões das cortes portuguesas, do parlamento português, só teriam validade no Brasil depois da autorização dele. Tá? Em junho de 1822, é criada uma Assembleia Nacional Constituinte, né, para elaborar uma Constituição para o Brasil, que não foi aceita por ele, né, o projeto constitucional de 1823, que ficou pronto. Mas, enfim, em 7 de setembro de 1822, ele proclamou a independência do Brasil, tá? Aconselhado por sua esposa e pelo seu ministro José Bonifácio. Então a gente vai para um outro contexto da história do Brasil, tá? Que envolve aí a história do Amapá, que é o primeiro reinado de 1822 a 1831 e o período regencial de 1831 a 1840, perfeito? Então, a gente está explanando aqui, fazendo a explanação geral, certo? Sobre a história do Brasil, para você entender o contexto e aí você, né, relacionar com a história do Amapá. Uma vez, a gente falando sobre essa explanação, alguns alunos falaram assim, né? Ah, tá explicando a história do Brasil, não a história da região tal. Meu irmão, essa galera que reclamou se ferrou, guerreiro, se ferrou. Por quê? Porque caiu o contexto, certo? Perguntaram lá numa prova dessa aí,
de polícia, né, da história, não sei das quantas. O nome do presidente da República. Então, quem não prestou atenção nessa aula, meu irmão, se ferrou. Mas isso não vai acontecer contigo, guerreiro e guerreira. Por quê? Porque eu tô aqui para dar essas informações para vocês. Tem que contextualizar, tá? Essas bancas, apesar da FCC ser bem tranquila, mas existem as contextualizações, tá? Ela não vai fazer pegadinha. Ela não vai fazer pegadinha, mas ela vai, ó, tá? Querer saber, testar teu conhecimento sobre Brasil, certo? Brasil. Então, vamos lá. Vamos aqui para o primeiro reinado, ok? Século XIX. Então, primeiro reinado. Primeiro reinado. 1822 a 1831. 1822 a 1831. Agora, olha só, galera, mais uma vez aqui vou aparecer. O que aconteceu nesse processo, tá? Deixa eu ver se tá tudo tranquilo aí. Galera tá aparecendo, tá? Então, vamos lá. Valeu aí, olha aí, ó, do Alcei Berredo, tá aí na área, tá? Seja bem-vindo aí, meu amigo. Aproveite essa aula e espalhe aí para os seus colegas que querem seguir a carreira policial. Aí nós temos o seguinte, nesse primeiro reinado, a geopolítica da nossa região. Então, em 1822 foi proclamado a independência do Brasil, do Estado do Brasil. O Estado do Grão-Pará e Rio Negro, os estados atuais que faziam parte, o Amapá, Pará e o Amazonas. Então, os portugueses do Grão-Pará, eles não aderiram à independência do Brasil. Eles continuaram fiéis à coroa portuguesa, às cortes portuguesas agora, certo? Por que cortes? É uma espécie de parlamento, tá? De Portugal. Então, eles se declararam fiéis às cortes portuguesas, contrariando a decisão de Pedro de proclamar a independência do Brasil. Dom Pedro solicitou que o Grão-Pará e Rio Negro se fizesse parte, né? que fizesse aí uma adesão, tá? ao Estado do Brasil. Então, os portugueses do Pará não aceitaram. Então, não restou solução para Pedro enviar tropas de mercenários ingleses para Belém, para anexar o Estado do Grão-Pará e Rio Negro pela força das armas ao Brasil. Então, essa imposição, tá? Ou seja, a adesão do Pará, do Grão-Pará e Rio Negro ao Império do Brasil foi feito pela força das armas, tá? Pela força das armas ali liderada pelo inglês Grenfell. Tranquilidade? Então, veja só, o Pará, tá? O Pará, a capitania do Pará foi elevada à condição de província, certo? O Amapá, o Amazonas continuaram subordinados à província do Pará, assim como era lá na unidade política administrativa anterior, ou seja, Grão-Pará e Rio Negro. Então, Pará, ela é a sede principal, né, a província, capital Belém, e o Amapá subordinado ao Pará. Tranquilidade? O Amapá subordinado ao Pará. Então, vamos que vamos, ok? Vamos lá, deixa like aí, galera. Tem pouco like, cadê nossos likes aí? Vamos lá, primeiro reinado. Então, primeiro reinado, vamos destacar século XIX. Primeiro reinado, século XIX. Então, como a gente já falou, vamos só esclarecer aqui a anexação. A anexação do Estado do Grão-Pará. Grão-Pará e Rio Negro. Ok? Pela força das armas. Pela força das armas. Tá? Pela força das armas. Isso ocorreu, gente, em 1823. Então, essa anexação, essa adesão, só foi em 1823, tá? Em 1823. Tranquilidade? Então, olha só. 1824 foi outorgada
outorgada. A primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil. Ai, ai, Constituição do Brasil. Outorgada. Primeira Constituição. Constituição do Brasil. A famosa Constituição de 1824, que era composta por quatro poderes. Poder executivo, legislativo e o judiciário. Perfeito? Então, nós temos aí essas principais características. Tá? Mas aí é o seguinte, pessoal. Nós vamos ter aqui um salto, tá? De 1824 para 1831. 1824 a 1831. Então, vamos ter aqui a abdicação. Abdicação de Dom Pedro. Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil em favor de seu filho Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, que era menor de idade. Então, Pedrinho de Alcântara, futuro Pedro II, só tinha 5 anos de idade. Então, ele abdicou esse trono, gente, por causa de alguns problemas que a filha dele passou lá em Portugal, tá? O irmão dele, Dom Miguel, tentou passar a perna na sobrinha, ok? Então, ele volta para Portugal, deixou o Brasil todo esculhambado, tá? As nossas situações econômicas aqui no norte não eram das melhores, ok? Mas ele vai embora do Brasil, certo? E aí deixou, né, o filho dele aqui, e o Brasil ficou sendo governado por uma regência, tá? Ficou sendo governado por uma regência. Por quê, professor? Porque pela Constituição outorgada de 1824, já tinha ali um artigo dizendo que caso o imperador abdique do trono brasileiro por problemas pessoais ou de saúde e na impossibilidade do herdeiro assumir o trono, o Brasil será transformado em regência, ou seja, uma espécie de governo provisório, até, nesse caso de Pedro de Alcântara, até a sua maioridade, tá? Para ser de maior no Brasil, nesses tempos, era ter 21 anos, tá? Então, o Pedrinho só tinha 5. Então, o Brasil foi transformado em regência. Então, vamos lá, ó, 1831 a 1840. 1831, 1840, tá? Nós vamos ter aqui o período regencial, tá? Período regencial. As elites dominantes continuam no poder aqui, pessoal, no período regencial, tá? Os latifundiários, agroexportadores, escravistas do Brasil continuam no poder. Então, período regencial. Agora, me diga aí, você guerreiro, você guerreira do Amapá, tá? Você guerreiro, você guerreira do Amapá. Agora me digam, qual principal revolta de cunho social, de cunho popular, ocorreu nesse período regencial? Responde aí, guerreiro, se tu é bom. Responde aí se você está estudando bastante. Então, vamos ter aqui nesse período regencial a famosa cabanagem no Pará. Então, vamos ter a cabanagem no Pará, tá? Cabanagem no Pará. Então, essa cabanagem foi de 1835 a 1840. Então, as características da cabanagem. Então, as principais características da cabanagem. Características da cabanagem. Então, nós temos primeiro os cabanos, os cabanos, eles eram negros, brancos pobres, né? Brancos, vou botar só brancos, tá? Brancos pobres, índios, índios
Perfeito? Índios. Tá? Deixa eu ver o que mais. Mestiços. Então, qual era a principal característica deles? Né? Eles eram cabanos, né? Eram negros, brancos, índios, mestiços, e eles moravam em cabanas, às margens de rios e igarapés. Tá? Então, a cabanagem teve ampla participação desses cabanos, mas também teve a participação de uma elite. Então, vamos botar aqui participação da elite do Pará. Elite brasileira, né? Vale destacar que era uma elite brasileira, tá? Elite brasileira. Então essa elite brasileira, ela vai atiçar, tá? Esses cabanos contra o governo do Pará, contra o presidente do Pará, que era, né, o indicado pela regência do Brasil, ok? Então essa elite brasileira queria mais autonomia do Pará, tá? Essa elite brasileira, ela, a vez por outra, né, falava sobre a separação do Pará em relação ao Brasil, outros não eram favoráveis à separação. Então você tem aqui os negros, os mestiços, que queriam o fim da escravidão no Pará, tá? Eles eram, né, muitos assim, muito ligados ao Cônego Batista Campos, ok? Ao Felipe Patroni, que era um outro, né, líder que tinha um jornal lá no Pará, que incentivava, né, que demonstrava sua insatisfação contra o governo da regência, ok? Então você pode dizer, pessoal, com toda certeza, que a cabanagem, olha só a expressão que eu vou dizer, tá? Isso aqui não é minha, tá? Mas a cabanagem, tá? A cabanagem foi um movimento heterogêneo. Movimento heterogêneo. Tá? Um movimento heterogêneo. Tranquilos? Heterogêneo no sentido de a participação de diversas classes sociais e heterogêneo no sentido de ideias, certo? No sentido de ideias. Então, digamos, tinha várias cabanagens dentro da cabanagem. Várias cabanagens dentro da cabanagem. Tranquilos? Então, temos aí essa manifestação, tá? Porém, a cabanagem, ela tomou aqui, ó, esses cabanos, eles conseguem liderar, eles conseguem tomar o governo do Pará, tá? Então, após a morte do Cônego Batista Campos, tá? O governador do Pará, né, o presidente da província do Pará, foi assassinado, e aí assumiu o governo cabano, o Félix Antônio Malcher. Então eu vou botar aqui, ó. Vamos lá, ó. Essa seta, tá? Os cabanos, vou botar aqui os cabanos tomam o poder do Pará, tomam o poder no Pará. Foi o primeiro movimento popular do Brasil a tomar o poder, porque eles mataram o presidente Lobo de Souza, né? O Malhado, era o apelido do cara, que deram pro cara lá, o Malhado Lobo de Souza, perfeito? E os cabanos entregam o governo ao Félix, então governo de Félix Antônio Malcher, ok? Félix Antônio Malcher, tá? Então é o famoso Félix Malcher, beleza? Félix Antônio Clemente Malcher, então o famoso Félix Malcher, tranquilidade? Então, governo cabano, só que esse cara traiu os cabanos, ele é considerado um traidor, tá? É considerado um traidor. Por que traidor? Porque ele assumiu o governo entregue pelos cabanos e proclamou sua fidelidade à
ok? A regência, tá? Cabanagem no Amapá. Então a gente vai ter aqui as peculiaridades da cabanagem no Amapá, tá? O movimento cabano, então se ligaram ali, né, pessoal? A cabanagem começou em 1835 e agora ela vai se espalhar pela Amazônia, tá? Vai pelo Amapá, vai pelo interior do Pará até chegar no Amazonas. Então se espalhou, mas o que interessa agora é a cabanagem no Amapá. Então vamos lá. Esse movimento seguiu, né? O movimento seguiu para o Amapá. Tá? Aí eles chegam em Macapá, movimento cabano, Macapá e Mazagão. Macapá e Mazagão. Só que essas localidades aí, tá, rejeitaram as localidades, rejeitaram o governo cabano. Rejeitaram o governo cabano. Perfeito? Tá? Rejeitaram o governo cabano. Beleza? Aí olha só, esses cabanos são perseguidos. Então eles vão buscar refúgio nas ilhas. Refúgio nas ilhas de Santana, tá? E Vieirinha. Ok? Nas ilhas de Santana e Vieirinha. Porém, os cabanos são expulsos. Os cabanos são expulsos das localidades em dezembro de 1835. Então eles não se criaram no Amapá. E aí eles vão se espalhando pelo interior do Pará, tá? Vão se espalhando pelo interior do Pará, tá? E as tropas governamentais, né, as tropas da regência, lideradas ali pelo Coronel Soares de Andréa, e aí começa uma verdadeira perseguição aos cabanos, tá? Então essas perseguições durou de 1835 até 1840, quando o Dom Pedro II recebeu a sua maioridade, né? Teve o chamado golpe da maioridade. Os regentes, né, os partidos políticos, os grupos políticos ou facções políticas que existiam no Brasil, né, os progressistas e regressistas, em uma espécie ali de acordo, eles, né, promovem a criação de uma lei para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Então, em 1840, com 14 anos, aí Dom Pedro II virou imperador do Brasil. E aí, como ocorreram várias revoltas regenciais, né, várias revoltas no Brasil durante esse período regencial, por exemplo, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, Piauí, a sabinada na Bahia, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, a revolta dos escravos muçulmanos na Bahia, chamada de Revolta dos Malês. Então, uma série de revoltas aconteceram nesse período regencial. Tá? Então, Dom Pedro II, o que ele fez? Ele decretou anistia, ele decretou perdão a todos esses que estavam, né, se rebelando pelas províncias do Império Brasileiro. Então, os cabanos foram perdoados em 1840. Então, só em 1840 que o movimento cabano acabou aqui na Amazônia. Beleza? Então, nós temos aí, galera, tá? A cabanagem no Amapá. Aí a história do Amapá, um pouquinho do século XIX. Então, vamos lá, tá? Continuando
aqui a nossa aula. Agora, como eu já falei para vocês que Dom Pedro Dom Pedro II virou imperador do Brasil, então vamos ter agora aqui, ó, pessoal, aqui, ó, 1840 a 1889, né, até 15 de novembro de 1889, o segundo reinado. Segundo reinado. O governo de Dom Pedro II. Então, segundo reinado, governo de Dom Pedro II. Perfeito? Então, aqui, ó, vamos lá. Para a história do Amapá. Então, na década de 1850 e 1860, tá? 1860, tá? Novas invasões francesas. Novas invasões francesas entre os rios, olha só, Oiapoque e Araguari. Oiapoque e Araguari. Então vamos chamar isso aí de região contestada. Região contestada. Professor, por que ocorre isso aí? É região contestada. Tá? Por que ocorrem essas invasões? Veja, tudo vai depender, pessoal, também aquilo que eu falo sempre para os meus alunos, né? Para os concurseiros, para os futuros policiais e bombeiros militares. É o que eu falo. A história do Amapá, ela não é uma história unilateral. Então, qualquer repercussão que ocorre na Europa, tá, vai ter consequências na América, ok? Vai ter consequências na América, tá? Vejam que nós não somos mais, nesse período, nós não somos mais dependentes de Portugal. Agora é Império do Brasil, Brasil independente. Mas rolou alguma treta lá na Europa, repercute aqui, tá? Então, olha só, lá em 1830 assumiu um rei da França, o rei Luís Felipe. Então esse cara, ele com a sua política de Estado e tal, ele fala, olha só, eu não reconheço o Tratado de Utrecht, eu não reconheço as decisões tomadas pelo Tratado de Badajoz, tá? Eu sei que, tá? As possessões portuguesas, as terras francesas, elas vão além do rio Oiapoque. Ou seja, segundo ele, o Oiapoque não serviria de limite, certo? Entre Guiana Francesa e Brasil. E sim o rio Araguari. Tá? Então vamos tentar fazer aqui o mapa do Amapá. Vamos só tentar, tá, pessoal? A figura aqui do Amapá. Então nós temos aí o Amapá, tá? E aqui, ó, vou colocar para vocês essa linha azul, certo? Para a gente fazer uma alusão ao rio Araguari. Tá? Araguari. No entanto, lá pelo Tratado de Utrecht de 1713, ficou decidido que os limites, ou seja, os territórios franceses e portugueses, lá em 1713, os territórios, ó, seria o rio, os limites que serviria de limite, né, de fronteira entre Guiana Francesa e a colônia, né, ou seja, o Amapá seria o rio Oiapoque. Só que lá atrás, né, o rei Luís Felipe disse, não é o Oiapoque, é o Araguari. Então, essa região, ó, entre Oiapoque e Araguari, vai ser a região contestada, perfeito? A região contestada, tranquilos? Mas, olha só, em 1850, na década de 1850 e 1860, o rei da Espanha, o imperador da França, não Espanha, esqueça Espanha aí. Então o rei da França, o imperador da França, já não era mais o rei Luís Felipe, era o Luís Bonaparte, tá? Ou Napoleão III. Então esse cara era o rei.
E aí ele adotou uma nova política expansionista. Aí, pô, vai dar onda aqui no Amapá, certo? Então, por isso que a gente tem esse contexto. Na década de 1850 e 1860, novas invasões francesas entre os rios Oiapoque e Araguari. Aí nós temos a região contestada. Mas o que apareceu aqui, galera, nesse cenário, tá? Vou deixar de azul mesmo. Apareceu o quê? Ouro na região. Tá? Foi achado aí ouro na região. Então vamos ter várias contendas, né? Várias desavenças, vários imbróglios aí na região contestada, ok? Desde 1850, 1860. Aí vamos passar para cá, ó. 1886. 1886, ó, tá? Franceses, com a ajuda de alguns, né, brasileiros e ex-escravos, tá? Eles vão proclamar, aqui ó, proclamação da República de Cunani. República de Cunani, ok? Então, essa região aqui, ó, contestada, você vai ter aí a República de Cunani, tá? No município, né? Acho que é o município de Calçoene, ok? Então, você tem aí essa, né, essa disputa aí e tal, e um camarada chamado, né, Jules de Grois, tal. O cara lá na França, ele disse, vamos fazer uma república, vou instituir os brasões, vou instituir as bandeiras, as armas, a moeda lá da França. Então, nesse período aí, ainda entre, né, 1886 e tal, a França e o governo brasileiro já estavam, né, resolvendo, aparando as arestas em relação a essa região contestada. Mas aí vem esse cara, vem o Trajano, né, e tal, e aí eles proclamam a República de Cunani, perfeito? Então, assim, o governo brasileiro e o governo francês não reconheceram essa República do Cunani como uma república independente aí entre a Guiana e o Amapá, tá certo? Então, vai haver aí, né, uma repressão, tá? A República de Cayena, ela é desfeita, mas, de novo, né, em 1895, aí volta o imbróglio de novo na região do contestado, sendo resolvida, né, apenas em 1900, com o árbitro, né, a arbitragem do rei lá da Suíça, né, que vamos ter aí, né, nessa arbitragem, tá, a vitória, né, dizendo que o Amapá definitivamente pertencia ao governo brasileiro, ou seja, a República do Brasil. Então teve aí nessa participação, nessa arbitragem internacional, tá, a participação do Barão do Rio Branco. Mas como eu falei para vocês ainda nessa aula de hoje, nós vamos ter uma aula somente sobre os tratados e limites do Brasil, tá? Desde o período colonial até essa questão do Amapá, resolvida ali no ano de 1900, beleza? Então vamos lá, tá? Para finalizar essa questão aqui da República de Cunani, né? O Jules Grois, né? Aí ele vai, né? Ele vai procurar apoio, procurou apoio político, tá? Criou as armas e bandeiras, para Cunani. Vou botar assim, de Cunani, beleza? Tá? Aí, ó, o governo brasileiro, e francês, governo brasileiro e francês, tá? Não reconheceram
e francês não reconheceram a autonomia desse governo. Governo. Perfeito, pessoal? Então tá aí, né, essa questão da República de Cunani, tá? Questão aí da República de Cunani, ok? E então, né, é isso aí. Siga aí o nosso Instagram, ó, História para Vencer, né, Prof. Luiz, nosso canal, esse que você está. Siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal, na verdade. Acione os sininhos para receber as informações sobre concursos de carreiras policiais. Nesse caso, estamos fazendo aula aí para o concurso da polícia e do Corpo de Bombeiros Militares do Amapá. Perfeito? Então são aulas teóricas, tá? Aguardem aí as próximas aulas e até uma próxima, pessoal. Valeu, até uma próxima. Um grande abraço.